Vai aqui no primeiro comentário fixado, acesse o nosso link especial e ganhe 20% de desconto com o nosso cupom de desconto aqui do Como Passei nos materiais do Radegontes. Mas vai logo que é por tempo limitado. Vou perguntar a sua dica. Uma pessoa que começa hoje a estudar para fiscal, o que você falaria para ela? Então, hoje eu acho que a área fiscal, eu acho que assim, a primeira coisa, forma a base naquela que a gente chamava de tríplice, né? Tríplice importância ali, que é contabilidade, direito tributário e legislação tributária. Então, aí na legislação tributária, você já teria que saber qual fiscal você quer fazer, Receita Federal, ICMS ou ISS, que aí vai ter uma diferenciação. Mas ó, já sei, eu quero fazer ICMS. Então a gente já começa a pegar livro, pode fazer livro, curso, ou até livro mesmo, contabilidade geral, direito tributário e a legislação tributária, a lei Candir, pelo menos uma norma geral. Sim. Já vai construindo nesses três um estofo bom. Muito provavelmente vai demorar para começar a acertar a questão. Demora um pouco, porque você está pegando a base, e vai cair coisas mais difíceis. Mas já mais 2, 3 meses forma a base nisso. Pegou a base nisso, aí vai colocando um constitucional, um administrativo, um português, vai expandindo, vai dividindo o tempo um pouco melhor. Terminei tributário, beleza, abandona um pouquinho, aí pega lá um civil, pega um português, administração pública, aí depois volta pro tributário, faz mais uma revisão. Aí começa a ir para as questões. Errei por quê? O CTN que tá caindo esse artigo muito. Já anota esse artigo da CTN que cai pra você ir lendo lei seca. Então você tem que meio que pegar essas três como base, que é geralmente o maior peso, começa nelas, forma uma base boa. E depois sem deixar a peteca cair nelas, vai expandindo pras outras. Português, constitucional, administrativo, civil, finanças públicas, se cair economia. Só matemática financeira e estatística que nem começa, abandona, você não vai ter tempo mesmo. É muito difícil e não vai dar tempo. É difícil, né? Difícil e não vai dar tempo, Então, pessoal, vocês sabem, ó, vocês chutam, tá? Não, tem que chutar. Chuta tudo C. Ele acertou 3 lá, chuta tudo C. Mas eu concordo, eu já chutei também, várias questões. Tem matéria que não dá, tem matéria que é difícil. Mas é por isso que eu gosto. Você chegou a fazer prova CESP? Fiz, o MPU. O MPU? É verdade. É por isso que eu gosto de prova CESP. Porque prova CESP, se você não marca, você não perde. Mas assim, na prova CESP, eu tenho uma dica boa que eu usei de muito certo, que inclusive até aprendi com o João, acho que o João Antônio eu devo passar. Ele falava assim, pessoal, minha prova CESP... Você puxa mais o microfone. Minha prova CESP foram 150 questões, aquela de certo e errado, né? E uma errada numa certa. Falou, pessoal, quando você tá na dúvida, a dúvida vem geralmente quando tá certa. Porque assim, quando tem um erro, é errado, tá errado. Então você marca muito fácil F, errado. Quando tá certo, você fala, será que tá certo? Aí você fica em dúvida. Então dá 150, você vai ver. Se você tá. Cara, você tem que estar razoavelmente bem preparado pra dar certo. Se tá razoavelmente bem preparado, então das 150, você vai ter marcado umas 70 erradas, e umas 40 certas. 110. Então das suas 40, a probabilidade ali de ter muito mais certo ou muito mais errado? Porque normalmente a prova vem metade. Não, né? Eu já, na época eu até fiz esse estudo. Eu peguei 3, 4 lá e contei geralmente metade, ou um a mais, um a menos, assim, no máximo. Então você geralmente identifica os erros muito fácil. Então eu identifiquei todos os erros, então você vai identificar muito mais erro, então você vai marcar 70F. Aí você vai só 40 certos. Então você já tem 110. E as outras 40 que você está em dúvida, mexe tudo certo. Tudo mesmo certo. Mesmo que você não tenha a menor ideia, porque a chance de ter muito mais certo ali é maior. Lembro que do MPU eu ganhei 12 pontos e meio, porque uma errada, uma certa. Isso aí eu lembro que eu marquei umas 30, 40 assim, errei algumas, mas o que eu acertei foi muito mais. No líquido eu tirei mais 12 pontos e meio. E só dá certo se você tem um certo preparo anterior para você identificar as falsas. Eu tô sabendo nada, não identifiquei falsa nenhuma, então já era, não tem o que fazer. Mas se você tem um nível bom, você vai identificar muito mais errado que certo. Então você consegue depois, no que você não identificou, chutar tudo. Caramba, você chegou a chutar várias e tirou 12? Aí eu lembro que eu chutei assim, sei lá, 30 e poucos, aí devo ter errado 10 e acertado 20 e pouquinhos. Aí no líquido eu fiquei com 12, porque como errada não acerta, no líquido eu fiquei com 12 pontos e meio na época. Eu lembro que eu tinha, não sei porque na época ainda tinha o meio, né? É porque era uma errada, anulava meia certa. Deve ser isso. Então eu lembro que no líquido eu tirei 12 pontos e meio assim no chute, assim. Caramba, hein? Pessoal, vocês deram a dica aí, hein? Então vocês procurem a questão errada. Não é questão errada, que você vai identificar, né? Então, por exemplo, fala assim, por exemplo, o erro chama muita atenção quando você está estudando, né? Então na questão lá de constitucional, fala assim, o Brasil usa o sistema parlamentarista. Pô, totalmente errado. Sim. Mas já sabemos que é. Então você acha fácil. Agora fala assim, o processo administrativo é discricionário. Fala, pô, é discricionário ou é vinculado? Então, aí tá certo. Mas assim, o certo você fica na dúvida. Quando é errado, é errado. Você tem certeza que tá errado. Então, é muito mais fácil achar uma coisa que tá errada, né? Por exemplo, na CESP funciona muito bem nisso.
Então, e também por isso que eu gosto do CESP. Agora que você deu essa dica, já é uma dica pro pessoal que tá em casa. Mas quando é uma certa anula meia errada, Melhor ainda. eu chuto tudo. E, não, então, mesmo sem saber essa técnica, também tem que chutar tudo. Que a probabilidade é maior. Isso, É. perfeito. Vamos supor que você vai fazer 10 questões que você não sabe. Aí anula meia. Se você chutar tudo uma letra, você vai tirar 2,5. Exato. Estatisticamente falando. Bom que aí é mais difícil zerar, né? Porque é mais difícil zerar, porque você vai acertar em tese 5. Isso, e aí perdendo a metade, ainda sobrou metade. 2,5. Exato. Eu fiz uma prova assim, eu passei. Foi no Ministério da Saúde, eu fui nomeado, inclusive. Tinha umas 20 questões, 25, que eu falei, não sei, eu vou chutar tudo. Eu chutei tudo, mas eu não chutei só C, eu chutei aleatório. Aí eu ganhei lá pelo menos umas 4, 5 lá. Foi o suficiente pra eu conseguir ser nomeado. Né? Mas mesmo raciocínio, né? Porque A tendência é ganhar mais que perder nesse ponto. agora quando é anula, é 1 em 1, aí... Mas o João Antônio, que era professor de informática, né? Ele fala, não, ó, se você tiver uma boa certeza do resto, se você tiver muito próximo da metade dos Vs ali, a prova tem 150, você tá próximo ali do 75, vai até uns 65, pô, então, ou seja, significa que no resto, você não entendeu, só vai ter no máximo 10 das falsas e todo o resto vai ser certo. Então, mesmo que um aluno para onda, você vai ganhar muita coisa. Mas você tem que estar com os Fs, tem que estar muito próximo ali da metade. Se o F estiver longe, aí não adianta. Entendi. Tem que ter uma certeza Tem que ter uma boa. certeza boa no resto, Então, ou seja, não adianta, é uma técnica para complementar, né? Para você melhorar ali, mas não substitui o estudo, claro, né? E a gente vê que, apesar de tudo, a prova é uma estratégia. Às vezes não passa quem sabe mais, quem passa é quem sabe fazer prova, né? Perfeito. Ou seja, na área fiscal, por exemplo, isso aí que eu lembrei. A área fiscal é estratégia assim, ó. Na prova 1, português demora, porque assim, geralmente é um texto lá enorme, que só tem 3 questões para ela. Então o que você vai fazer? Já teve muito candidato que reprovou, porque terminou as 30. Geralmente no ICMS são 30 de português. Na P1 são 100. Aí o cara terminou as 30, ele gastou 3 horas e meia. Só tem mais 1 hora e meia para todas as 70. Já era. Então a estratégia é isso. Então começa por finanças públicas, que é matéria rápida. Começa por administração pública. Aí vai para isso. Português é a última, porque se tiver aquela prova muito lenta, pelo menos você vai deixar... As outras 70 estão feitas. Então também tem isso. Então saber até por qual matéria você começa. Você tem que ter esse planejamento também. Legal. Qual matéria começa, né? Então pessoal, evite começar por português, né? Exato. Não faça português primeiro. Eu nunca fiz, é muito ruim começar, porque é uma matéria que demora muito, né? Às vezes você perdeu lá 40 minutos para ler um texto. E você pode errar ainda, né? Ainda errou e não fez. E aquela lá que era assim, de finanças públicas, era uma linha, você não leu. É verdade, é verdade. Mas isso daí é interessante, que é estratégia de prova, né? De prova, Porque tem gente que pega da 1, vou começar da 1, eu vou até a 100. Não e a 1 sempre é português. Sim, então, exato. Não pode começar da 1 na prova de... E aí, por exemplo, mesma coisa, né? Na P2, 3 e 4, geralmente tem legislação e tributário. Começa pela legislação, porque é que tem mais peso. E é onde você está mais descansado. Aí você vai fazer todo o resto da legislação no final, você já está cansado, o que mais pesa. Então, realmente, é ruim você começar pela 11, tem que ter uma estratégia do que você vai fazer no dia. Vou começar por essa, vou para essa, vou para aquela. E você comentou, inclusive, que teve a pessoa que aplica a prova já chegou a pegar a prova de você, de fato? Chegou... Não, assim, pode dizer, né? Eu lembro que no ISS 2012, eu lembro que era 80 questões, 3 horas e meia. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma prova que a primeira fase era 3 horas e meia. E aí, então era português, as 30 eram 30 também em português. Nossa. Aí tinha matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, administração pública, aquela geralzona. Básica, né? Eu nunca vi uma prova que eu fiquei tão apurado no tempo. Assim, eu lembro que faltava 15 minutos e eu tinha que fazer 8, assim. Nunca tinha acontecido isso, ser tão premido ali. Eu lembro que eu tava passando a última pro gabarito, o cara tava gritando, solta, solta. Assim, foi aquela que eu terminei no último segundo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Terminar no último segundo. Foi nessa que, na tarde, já não voltou ninguém, voltou metade da turma. Porque, assim, eu que já tinha uma boa experiência ali de velocidade, não conseguia, a galera deu uma... Quem não era muito veloz não conseguiu nem passar pro gabarito. Então, isso daí também é uma estratégia, porque às vezes a banca ela faz isso intencionalmente para saber como o cara vai lidar com aquela situação, né? Então, olha a coincidência. Nesse concurso, eu até tive uma informação depois, que o pedido para a banca foi, o tempo não pode ser um fator decisivo. No ofício do órgão para a FCC tava isso, e foi no final. Ou seja, a banca nem cumpriu o pedido da banca. Caramba. Eu fiquei sabendo depois só. Então a banca às vezes erra o que foi solicitado. Caramba! Te lembrando mais uma vez, os melhores resumos do Brasil, que mais aprova, resumos do Radegondes. Faz o seguinte, o link especial que tá aqui embaixo, você entra lá, escolhe o seu produto e coloca no cupom lá, como passei 20, você garante 20% de desconto. Mas vai logo que é por tempo limitado. Tchau, tchau!